Hoje vamos falar sobre o caso de um menino de 13 anos que tinha tudo para ser o filho que qualquer um gostaria de ter. Aluno exemplar, boas notas, sem nenhum problema na escola nem em casa, sem nenhum antecedente. Todos que o conheciam usavam a mesma frase para descrevê-lo, e essa frase era que ele era um bom rapaz. E numa noite qualquer, esse bom rapaz pegou o telefone, ligou para o 911 e com uma voz tranquila disse à operadora que fossem até seu apartamento porque algo havia acabado de acontecer com sua mãe. O que ainda é difícil de acreditar é como alguém pôde ter feito algo assim. Hoje vamos falar sobre o caso de Derek Rosa. Para nos situarmos, tudo aconteceu em Hialeah, que é uma cidade no condado de Miami-Dade, na Flórida, com uma comunidade cubana enorme, daquelas onde todo mundo se conhece e se fala espanhol em cada esquina. E em um complexo de apartamentos chamado Amelia Oaks, na 79 Place, morava uma família que até aquela noite tinha sido das mais normais. Uma mãe chamada Irina Garcia, de 39 anos, ela era cubana, que trabalhava em um salão de beleza da região. E também estava o seu parceiro chamado Frank Ramos, um homem cubano que era caminhoneiro e que por causa do trabalho passava muito tempo fora de casa, até mesmo fora do estado. Estava o bebê deles, recém-nascida, uma menina chamada Ashley, que tinha nascido no dia 29 de setembro. Então, na noite sobre a qual vamos falar, ela tinha 14 dias de vida. E também estava o filho mais velho dela, Irina, um adolescente de 13 anos que cursava o 8º ano em uma escola autônoma chamada iMatter Academy. E, bom, era um garoto que só tirava boas notas na escola. Irina e Frank estavam juntos há uns 3 ou 4 anos, embora não fossem casados. O próprio Frank, algum tempo depois, a descreveria como uma família muito unida e diria que amava Derek como se fosse seu próprio filho. Por quê? Porque aqui eu preciso esclarecer que Frank não era o pai biológico do garoto, mas sim seu padrasto. Mas antes que vocês tirem suas próprias conclusões, deixem-me dizer que não é o típico cenário em que ninguém sabe onde estava o pai biológico. Podemos supor que nisso Derek teve um pouco de sorte, porque seu pai, chamado José Rosa, realmente estava presente na vida desse rapaz. Agora, uma coisa é bem certa, que naquela noite de 12 de outubro de 2023, naquele apartamento, não estavam nem Frank, nem o pai biológico. Só estavam a mãe, o bebê de 14 dias e o filho de 13 anos. Naquela noite, como todas as noites, Irina se certificou de que a casa estivesse tranquila antes de ir dormir. Ela tinha a recém-nascida ao seu lado, no berço colado à cama, e o filho mais velho estava em seu quarto. E pelo que se sabe, nada parecia diferente de qualquer outra noite naquele apartamento. Ela se deitou e adormeceu. Enquanto ela dormia de madrugada, alguém entrou no seu quarto. Essa pessoa parou ao lado da cama, por cima dela, e começou a esfaqueá-la ali mesmo, enquanto ela dormia sem entender o que estava acontecendo. E essa pessoa, por mais difícil que seja de acreditar ou entender, não era um invasor que havia forçado a entrada, nem um ladrão. Também não era um desconhecido. Era o próprio filho dela, de 13 anos, sabemos disso com bastante detalhe. Na verdade, porque foi ele mesmo quem contaria depois. Naquela noite, Derek foi dormir por volta das 10 horas da noite. Mas em algum momento, ele se levantou, foi até a cozinha, pegou uma das facas, uma grande, com o cabo roxo, e caminhou pelo corredor até o quarto da mãe, que estava dormindo. E ali, parado sobre ela, começou a atacá-la, como mencionamos agora há pouco. Isso também sabemos com certeza, porque naquele quarto havia uma babá eletrônica. Uma daquelas câmeras que os pais colocam para vigiar o bebê enquanto dorme. E essa câmera gravou imagens de uma pessoa atacando a mulher naquela mesma noite. Claro, esses vídeos não foram publicados na íntegra devido à brutalidade das imagens.
e também para proteger Derek, que, lembrando, era menor de idade ou é menor de idade, melhor dizendo. Isso quer dizer que, seja lá o que tenha acontecido dentro daquele quarto, por mais difícil que seja de imaginar, tudo ficou registrado. E não foi uma nem duas, foram várias facadas que Irina recebeu. Quando depois fizeram a autópsia, o legista contou 46 ferimentos de faca espalhados pelas costas, pescoço, garganta e rosto. E uma dessas atingiu a artéria. E por isso, a quantidade de sangue foi tanta que chegou até o chão e até a base do berço onde a bebê dormia. E algo que realmente não me parece estranho é que Derek, no meio de tudo isso, não fez absolutamente nada com sua irmãzinha. Ele a deixou ali, sã e salva, dormindo a poucos metros de onde acabava de matar a mãe. Obviamente, a essa altura da história, podemos supor que ele sabia quem queria atacar e quem não queria. E embora tudo isso pareça estranho, é preciso prestar atenção no que aconteceu depois, porque isso é ainda mais estranho. Esse garoto viu o que ele fez com as próprias mãos e, em vez de sair correndo e fugir, pegou o celular, tirou fotos do corpo da mãe e mandou para um amigo. E ainda tirou uma selfie com a mão cheia de sangue e também mandou essa foto para esse amigo. Esse amigo, quando a polícia o procurou algum tempo depois, contou que o rapaz estava brincando e rindo do que tinha feito. Só depois de tudo isso, foi que ele ligou para o 911. A ligação durou quase 18 minutos e ele ficou na linha com a operadora até a polícia chegar. E se a gente escuta essa gravação que a polícia acabou divulgando, o que mais desconcerta é o quão calmo esse rapaz parecia durante toda a conversa. Ele pediu para ela mandar a viatura para a casa dele e quando a operadora perguntou sobre a mãe dele, ele respondeu que ela estava morta, que havia sangue por todo o chão. Pode mandar a polícia aqui onde eu moro? Qual é o seu endereço? Eu não sei meu endereço. Eu só tenho 13 anos. Mas moça, eu matei minha mãe. Certo? Então minha mãe morreu. Eu matei ela. Como você matou sua mãe? Eu derrubei ela na cozinha e enquanto ela dormia, chutei ela na garganta e nas costas. Quando a atendente perguntou por que ele fez isso, ele disse que não queria mais estar vivo aqui. Depois ele contou que ia matar a mãe dele e depois a si mesmo, mas acabou se arrependendo. Ele contou para a atendente que havia uma pistola na sala e, de fato, essa pistola estava carregada. Ele também disse que puxou o ferrolho para, vocês sabem, se machucar, mas no final não fez isso porque não quis. Ele explicou à atendente que nada ocorreu com sua irmã, que o bebê estava bem no berço. E também, com essa mesma calma, contou para ela sobre as fotos que tinha enviado para esse amigo e perguntou com essas palavras se isso estava errado. Depois, em um momento, ele até pediu desculpas por ter matado sua mãe. E já quando se ouvia os policiais chegando à porta, Derek fez uma última pergunta para a operadora. Ele perguntou se iam matá-lo e ela disse que não, que estavam ali para ajudá-lo e a sua família. Existe até um vídeo gravado pela câmera de segurança, que mostra esse garoto de 13 anos saindo do apartamento com as mãos para cima, se entregando aos policiais que se aproximavam. E a verdade é que é uma imagem que podemos dizer que é impactante, porque é uma criança, é um adolescente, podemos dizer, saindo da cena do crime com as mãos para cima, onde ele tinha acabado de matar a própria mãe. No dia seguinte, a polícia de Hialeah fez uma coletiva de imprensa e um tenente disse que estavam chocados, sem palavras. E é que nada do que encontraram batia com o que se esperaria ao entrar em uma cena como aquela. Porque Derek tinha sido, segundo ele, bastante educado durante toda a ligação. Era tudo sim, senhora, e não senhora. E quando começaram a intervir, a investigar a vida dele, eles se depararam com o perfil menos suspeito que alguém poderia imaginar.
Um aluno do quadro de honra, com boas notas, sem problemas na escola nem em casa, sem nenhum histórico de saúde mental que eles conhecessem. Naquela mesma noite do crime, a polícia conversou com a avó, com Isabel Acosta, que era a mãe de Irina. Existe um vídeo dessa entrevista, são cerca de 13 minutos dentro de um carro. Nele, um detetive vai fazendo perguntas enquanto ela, cada vez mais angustiada, começa a suspeitar do pior, porque ainda não tinham contado a ela o que tinha acontecido exatamente. Tinham chamado ela para ir ao apartamento, mas ninguém estava explicando o que tinha acontecido. E nessa entrevista, quando o detetive perguntou sobre o neto, ela o descreveu como uma criança tranquila, sem nenhum problema médico ou mental. Contou que Irina e Derek nunca tiveram problemas de agressão e que ele respeitava muito a mãe dele. E durante essa entrevista, essa senhora, a avó, disse uma frase que, vendo tudo o que aconteceu depois, é impressionante de ouvir. Porque ela diz que esse menino é um anjo. Essa mulher, no intervalo de uma mesma noite, acabou perdendo a filha e o neto ao mesmo tempo. A filha porque tinha acabado de ser assassinada. E ao neto que tinha se tornado o assassino da própria mãe. E obviamente, naquele momento, estava sendo detido. O principal enigma com o qual todo mundo ficou, naquela primeira semana, era que não havia um motivo. Não havia um histórico de maus tratos por trás. Não houve uma briga naquela noite. Não havia absolutamente nada que explicasse por que um garoto assim, do nada, mata a própria mãe com 46 facadas, enquanto ela está dormindo. Poucas horas após o crime, ainda naquela madrugada, a polícia colocou Derek em uma sala de interrogatório. E há vídeos disso também. Um vídeo que depois se tornou uma das peças centrais de todo o caso. Nessa gravação, vê-se um rapaz tranquilo enquanto um detetive lhe pergunta diretamente se ele a matou, ao que ele respondeu que sim. Assentindo com a cabeça, perguntou que tipo de faca ele usou, e ele descreveu em detalhes que era uma faca grande de cozinha. E até se lembrou de mencionar que o cabo era roxo. Quando os detetives perguntaram onde ele a tinha cortado, ele apontou para o próprio pescoço, com uma naturalidade que deixou os policiais congelados. Ele explicou que fez isso ali mesmo, procurando uma veia que passa pelos dois lados do pescoço. Inclusive, em um momento da gravação, ele mostrou as mãos ainda manchadas de sangue. No entanto, um instante crucial mudou tudo. Enquanto os investigadores se concentravam em como tudo aconteceu, nos detalhes, na arma e no local, o jovem respondia sem nenhum problema. A reviravolta drástica aconteceu quando mudaram a estratégia e lhe perguntaram o porquê. Assim que quiseram saber seus motivos, Derek se fechou completamente e exigiu um advogado. Diante disso, o investigador perguntou se ele desejava interromper o interrogatório, e a entrevista naquele momento foi encerrada. E é um contraste que, pessoalmente, me impressiona, porque este é um garoto que confessa como fez tudo isso. Com toda a tranquilidade, ele descreveu a mecânica do crime, como quem conta o que fez no fim de semana. Mas que, no exato segundo em que fazem essa pergunta para ele, o porquê, a motivação, ele começa a travar. E a verdade é que o porquê, a motivação, ele nunca revelou. Estamos falando de que se passaram mais de 2 anos desde o caso. E até agora, da boca dele nunca saiu uma motivação. Com o passar do tempo, à medida que o Ministério Público começou a montar o caso, começaram a aparecer coisas que mudaram completamente aquela imagem de bom rapaz da qual todos falavam. E quase tudo o que apareceu estava guardado no celular dele. Quando fizeram a perícia forense no celular dele, descobriram que Derek tinha pesquisado, literalmente, qual era o melhor lugar para esfaquear uma pessoa. Outra das buscas dele foi diagrama da artéria carótida. É uma faca pequena, boa para matar. É mais fácil matar alguém com uma faca pequena. Uma faca pode cortar osso? Porque podemos estar falando de um surto de loucura de uma única noite.
algo impulsivo que alguém poderia ter. Não sei se dá para entender ou até justificar um pouco, porque há um componente mental naquele momento. Mas ainda assim continua sendo terrível, obviamente. Mas alguém que se senta para procurar na internet onde é o melhor lugar para esfaquear uma pessoa. Já tem isso na cabeça desde antes. Isso já não poderia ser chamado de impulso. Ou seja, ele já vinha planejando isso. Da mesma forma, as buscas no Google, embora sejam evidências, sempre são evidências circunstanciais. É preciso entender isso. Porque o fato de alguém pesquisar algo na internet não significa que entrou em páginas para ler sobre isso ou ver conteúdo ilegal, ou que tenha cometido um crime. Mas isso é muito usado para demonstrar a mentalidade ou a personalidade que a pessoa tem. E tinha mais, porque a promotoria afirmou que Derek tinha o que eles chamaram de uma fascinação mórbida, com sangue, morte e gore. No dia antes de matar a mãe, ele disse a um amigo que estava planejando se fantasiar de Jason no Halloween, o personagem dos filmes Sexta-feira 13, aquele do facão e da máscara de hóquei. Por isso, os investigadores acreditam que é possível que ele tenha escolhido esse dia para realizar o ataque por causa da Sexta-feira 13. Porque lembre-se, ele fez o ataque apenas algumas horas antes de virar Sexta-feira 13. Na manhã do ocorrido, Derek mostrou para sua namorada um vídeo de um homem que atirava em si mesmo. Enquanto estavam no ônibus escolar, a jovem contou depois aos investigadores que Derek ria e fazia piadas enquanto mostrava o vídeo para ela, o que a levou a terminar com ele. Derek também havia enviado o vídeo sangrento para um grupo de bate-papo com seus amigos. E lembrem-se das fotos que ele mesmo mencionou na ligação para o 911, aquelas que ele enviou para seus amigos. A promotoria revelou que ele compartilhou determinado material em um grupo de bate-papo. Ele adicionou um emoji, e o emoji era uma carinha feliz, com uma arma apontada para a cabeça. Para os promotores, tudo isso junto, as buscas, o fascínio por esse tipo de conteúdo, a maneira zombeteira e divertida com que compartilhou o que havia feito. Tudo apontava para algo muito diferente, de um impulso descontrolado. Indicava premeditação, para um garoto que sabia perfeitamente o que estava fazendo, que ele planejou e que ainda por cima parecia sentir uma espécie de orgulho pelo que fez. Porque ele parecia orgulhoso e também debochado. Tanto ao compartilhar o vídeo dessa cena pesada, que ele mostrou para a namorada, assim como nas mensagens, depois do homicídio. Agora poderíamos deixar o caso até aí, mas a verdade é que foi muito mais complicado e complexo do que acabamos de contar. Porque esse caso teve duas versões opostas durante mais de 2 anos. Porque também havia a versão da defesa, que era muito diferente da promotoria. Os advogados de Derek insistiram desde o início de que aqui havia um diagnóstico envolvido, que isso mudava tudo, segundo eles e segundo os registros médicos. Esse garoto tinha TDAH. E estava dentro do espectro autista e era emocional e cognitivamente imaturo para a sua idade. Uma psicóloga do sistema de saúde correcional testemunhou que, de fato, Derek tinha TDAH, que outro médico o havia colocado no espectro. Para a defesa, o fato de Derek admitir na ligação que pensou em atirar em si mesmo não era o retrato de um assassino frio e calculista, mas sim o de um adolescente perturbado que nem sequer compreendia a magnitude de seus atos. Sob essa premissa, sua principal estratégia foi solicitar ao juiz a invalidação da confissão no julgamento, alegando que um menor de 13 anos recém-completados e sem experiência legal não podia realmente entender seu direito de permanecer em silêncio, especialmente quando foi visto, visivelmente confuso com a terminologia técnica que os investigadores usavam. A promotoria refutou esse argumento da defesa, apontando que, ao ser interrogado sobre seu estado, o jovem respondeu com total tranquilidade, que estava bem, sem demonstrar confusão nem angústia.
O detetive testemunhou que teve cuidado especial por causa da idade do menor, garantindo que ele entendesse os direitos Miranda, e disse que Derek se comunicou de forma clara, alerta e coerente. No entanto, o caso tomou um rumo inesperado, quando a defesa começou a explorar uma teoria complementar diferente que apontava para outro suspeito. Estamos falando do padrasto, Frank Ramos. Segundo os advogados, existiam conversas no Facebook em que Frank detalhava aspectos muito específicos do crime, como o fato de a vítima ter gritado pedindo ajuda, e se defendeu de seu agressor, o que deixou no ar uma pergunta lógica. Se ele não estivesse na cena naquela noite, como ele conhecia com tanta precisão todos esses detalhes? Como se não bastasse, a defesa apresentou argumentos baseados nas análises do laboratório da faca de cozinha, sustentando que a interpretação dos perfis genéticos encontrados sugeriu a presença de material genético de outra pessoa, insinuando que poderia ser o próprio Frank. Quem matou Irina? Mas a promotoria interrompeu essa linha de raciocínio imediatamente. Os argumentos. Bem, simplesmente que não havia nenhuma evidência de que Frank estivesse presente no crime, e que todas as evidências, os documentos e os vídeos mostravam que ele estava na Geórgia, naquela noite, no estado da Geórgia, trabalhando a centenas de quilômetros de distância. Na verdade, a maneira como Frank soube de tudo foi vendo pelas imagens da câmera Ring do apartamento. No momento em que a polícia chegava e prendia Derek, ou seja, o homem. Estava longe, olhando pelo celular em tempo real como levavam o seu enteado. E o próprio Frank Ramos chegou a responder a essas acusações. Ele disse que era mais uma vítima em tudo isso, que não tinha nada para explicar para ninguém, e que eram os promotores que tinham o controle de tudo. Esse processo foi longuíssimo, mais de 2 anos, porque Derek foi acusado como adulto. Um grande júri o indiciou por assassinato em 1º grau. E isso no estado da Flórida. Mesmo que você tenha 13 anos, pode significar prisão perpétua, ou no mínimo 40 anos de cadeia. A pena de morte não se aplicava a ele, por causa da sua idade. Mas todo o resto estava sim em jogo, enquanto aguardava o julgamento. Derek, de 13 anos, ficou preso em uma cadeia para adultos, separado da população adulta, por sua própria segurança. Mas em condições duríssimas, a defesa lutou várias vezes para que ele fosse transferido para um centro juvenil, argumentando que nem sequer estavam dando a ele a educação, que era seu direito por lei. Seu pai e avó chegaram até a implorar para que lhe concedessem prisão domiciliar. Mas o juiz disse que não havia evidências suficientes de que seus direitos estavam sendo violados na prisão para adultos e que, por causa dele, sendo uma grande ameaça, ele deveria ser tratado como um adulto. Em um momento, veio à tona um dado que é bastante impactante neste caso. E é que no mês de março de 2024, esse garoto só tinha ficado fora da cela por cerca de 119 horas durante todo o mês. E dessas 119 horas, apenas 5 foram para atividades educativas, o resto do tempo praticamente isolado. Enquanto isso, um grande movimento de apoio surgiu e as pessoas começaram a aparecer. Nas audiências, havia pessoas com camisetas que diziam "Justiça para Derek" e outras que diziam "Ele não é um adulto, é uma criança". Chegou até a ter um abaixo-assinado na internet, pedindo para que ele fosse julgado como menor e não como adulto. Esse abaixo-assinado chegou a reunir quase 32 mil assinaturas. Todos os grupos de pessoas nas redes sociais que sustentam e apoiam a versão de que Derek é supostamente inocente dizem que durante a ligação de Derek para o 911 é possível ouvir outra voz ao fundo, o que faz com que pensem que havia mais alguém lá. Também dizem que, na foto tirada do vídeo do babá eletrônica, é possível ver a figura de um homem atacando a mãe de Derek. E supostamente essa figura não se parece com Derek, porque parece ser mais robusta. Isso pode ser por causa do ângulo da câmera. Outros afirmam que ele era uma criança no momento e merece ser tratado assim.
E sua avó, Isabel Acosta, a mesma que naquela primeira noite disse que o menino era um anjo, saiu repetidas vezes para pedir clemência por seu neto e para defendê-lo diante das autoridades e da mídia. No início do processo judicial, Derek e seus advogados apresentaram e defenderam uma declaração de violência, de não culpabilidade e inocência, após 2 anos de expectativas. O julgamento nunca chegou a acontecer. Em 16 de janeiro de 2026, Derek Rosa, já com 15 anos, compareceu perante o tribunal para se declarar culpado de assassinato em 2º grau através de um acordo com a promotoria. Dessa forma, ele evitou a acusação original de homicídio em 1º grau em troca de uma sentença de 25 anos de prisão e 20 anos de liberdade condicional. Naquele dia, na sala do tribunal, falou Frank Ramos, o padrasto, o mesmo que a defesa tentou apontar como suspeito alternativo. Ele disse que, para ele, Derek tinha sido como um filho, que eles eram uma família muito unida. Ele disse que a mãe dele tinha sido uma mãe amorosa e dedicada, uma pessoa excelente, e que perdê-la tinha destruído a família, mudando a vida deles para sempre. E também disse isso, olhando-o nos olhos, que nada justificava o que ele tinha feito. E logo depois dessas palavras, quando chegou a vez de Derek falar, esse garoto disse apenas uma frase. Ele disse: "Me desculpe, é tudo, meritíssimo." O acordo, aliás, inclui algumas coisas que quero mencionar, porque quando Derek sair da prisão, depois desses 25 anos, geralmente, os 25 anos não são totalmente cumpridos se houver bom comportamento. Um tribunal vai avaliá-lo para determinar quais necessidades de saúde mental ele possa ter naquele momento, e isso pode incluir um período de tratamento. Por outro lado, outra condição do acordo é que Derek tem que se manter afastado, para sempre, tanto do seu padrasto quanto da sua irmãzinha, da bebê Ashley, que naquela noite estava dormindo a poucos metros de sua mãe, que havia sido assassinada. Mas aqui não termina essa história, porque embora o caso já esteja encerrado legalmente, com uma confissão, uma declaração de culpa e uma condenação definitiva, para mim parece que há uma pergunta que ficou em aberto e que provavelmente nunca será respondida, e é que no fundo esse caso sempre foram 2 histórias, contando a mesma coisa, de lados opostos. De um lado temos a versão da promotoria, a do garoto que sentou para pesquisar na internet onde esfaquear uma pessoa, que dizia querer ser como Jason, o dos filmes de terror, que esfaqueou a mãe 46 vezes enquanto ela dormia, e depois tirou fotos do corpo para mandar rindo para os amigos com uma carinha feliz. Essa versão mostra um assassino plenamente consciente de seus atos, que planejou tudo com antecedência e até aproveitou o impacto que causava. Por outro lado, temos a versão da defesa e da família, a do menino de 13 anos com TDAH. E dentro do espectro autista, emocionalmente imaturo, que estava com ideias de se machucar na noite em que foi preso, que segundo sua avó era um anjo, e que para todas as pessoas que saíam com camisetas para defendê-lo, não passava de um garoto doente a quem um sistema duro demais decidiu tratar como um adulto. Eu também cheguei a ouvir que há muita gente que acredita que ele, sim, foi abusado. Há evidências disso? Não encontramos, mas há muita gente que acredita nisso. Não estão contando toda a história. E essa versão que a defesa tem é de uma tragédia, a de alguém que talvez nem sequer dimensionava o que estava fazendo. E a única pessoa que poderia ter inclinado a balança para um lado ou para o outro, a única que sabia de verdade o que passou pela sua cabeça naquela noite. Decidiu não contar, se declarou culpado, aceitou seus 25 anos e levou consigo a única pergunta que realmente importava em todo esse caso, que foi exatamente o que o levou a fazer isso, um garoto de 13 anos com boas notas e sem antecedentes. Sua advogada, Elisete Riello, publicou após a condenação uma mensagem longa, muito pessoal, cheio de reflexões e de agradecimentos,
E ela terminou dizendo: com o tempo, encontrarão respostas. E tomara que estejam certos, tomara que com o tempo elas apareçam, porque hoje em dia a verdade não existe, certo? Até aqui o caso de hoje. Espero os comentários de vocês aqui embaixo. Eu sei que esse é um caso muito polêmico. Quero saber se vocês concordam com a versão da promotoria, com a versão da defesa ou com a versão do público. Também falamos. Que tem muita gente, eu vi isso em vídeos do TikTok, vi em blogs, nas redes sociais, que as pessoas acham que aqui não estão contando toda a história pra gente, que talvez tenha havido abuso. Como eu disse, não há evidências disso. Pelo menos nós não encontramos. Se vocês souberem disso, escrevam aqui embaixo. Dessa forma nós vamos nos encontrar na próxima história.